Hoje eu tô trazendo pra vocês um anime extremamente similar a Bitum. É um anime recente, mais desconhecido, e a gente vai trabalhar duas coisas em especial. Primeiro, vamos fazer uma comparação entre os dois para vocês entenderem o porquê que se parece, e depois para ver se vale a pena ou não assistir, beleza? E para quem não conhece Bitum, é um anime de 2012 produzido pela Madhouse, na época em que a Madhouse ainda era um bom estúdio. A premissa consiste em várias pessoas que acabaram sendo vendidas e então sequestradas por uma organização que você não sabe qual é, e eles acabam sendo jogados numa ilha para participar de um death game, um jogo mortal, onde eles precisam não só sobreviver aos perigos da própria ilha, obviamente é uma selva ali, como também se matar. Porque o time, ou melhor, o sobrevivente final, não só vai ter a chance de sair da ilha, como ele vai ganhar várias regalias e um prêmio muito gordo, muito generoso também. Agora, esse anime novo, mais recente, se chama Uncharted Walker, aqui no ocidente, porque é um anime chinês. Calma, não sai do vídeo ainda, tá? Segura um pouco, vê se o negócio é bom primeiro. Voltando, né? É um anime chinês em que o protagonista, ele acorda sem entender muito bem o que tá acontecendo num quartinho. Ao lado dele tem uma menina e uma parede com espinhos. A parede com espinhos está andando rumo a esmagar a menina e prensar os espinhos nela. Não só nela, ele descobre que os espinhos estão indo na direção dele também. Os dois cantos da sala são extremamente letais. Só que eles não foram colocados lá especificamente para morrer, eles foram colocados lá como uma espécie de teste. Eles tinham que realizar um certo puzzle para sair daquele lugar. E obviamente eles conseguem fazer isso com sucesso. A história ela vai se seguindo a partir daí, com eles entendendo o que está acontecendo naquela ilha. Diferentemente de Bitum, que é mais um frenesi cheio de ação, tiro, porra de bomba, esse você tem vários mistérios, você vai entendendo gradualmente o que vai acontecendo. E eu acho que, diferentemente de Bitum, que por ser um negócio mais frenético e cheio de ação, acaba sendo mais um entretenimento pop ali, Uncharted Walker, além de ter um entretenimento muito interessante em vários aspectos que eu vou citar pra vocês daqui a pouco, ele também tem um desenvolvimento muito melhor da história em si, com uma narrativa que te prende pelos mistérios também. Mas assim, vou dar 3 spoilers pequenos, só pra vocês se animarem um pouco a assistir. Eles estão num death game também. Eles foram colocados nessa ilha como uma espécie de experimento, por uma organização que você também não sabe direito qual é, mas eles vão dando pistas graduais de quem faz parte dessa organização, dos objetivos dessa organização, etc, etc, etc. E diferente de Bitum, onde os jogadores eles ficam tentando o tempo inteiro se matar, nesse, os jogadores eles formam uma grande aliança, mas você tem traidores entre eles e você também tem uma tribo indígena nativa. E o grande perigo dessa ilha, as pessoas que realmente matam os jogadores, são essa tribo nativa indígena. E esses índios, eles são muito fortes e muito perigosos. Um ponto grande em comum entre os dois acaba sendo justamente esse: a sensação de perigo que você sente o tempo inteiro nos dois, por causa desse elemento muito presente de sobrevivência que você tem. Mesmo um sendo mais frenético e o outro sendo um pouquinho mais lento por trabalhar mais na base dos mistérios, os dois têm sensação de perigo ali muito presente. E os dois te deixam tenso de formas diferentes. Bitum, você fica tenso com aquela empolgação que você tem, porque os negócios estão explodindo, as pessoas estão se explodindo, né? Agora, em Uncharted Walker, você tem uma situação um pouco diferente. Você tem gente que do nada morre pra jacaré. Você tem gente que do nada morre pra índio. Você tem gente que do nada acaba se ferrando numa pirâmide ali, num puzzle e tudo mais. Então assim, você tem várias situações de perigo que te deixam verdadeiramente tenso, porque você não sabe quando, onde e como as pessoas vão morrer. E as mortes de Uncharted Walker, elas são muito mais realistas. Uncharted Walker é um anime, é uma história muito mais pé no chão. Então, é uma forma diferente de você se divertir com a mesma proposta. Mas não só isso eles têm de semelhantes. Os protagonistas dos dois animes são muito inteligentes.
Ambos conseguem sobreviver de formas diferenciadíssimas. E quando se deparam com uma adversidade, com um desafio que é muito difícil de resolver, eles podem sentir uma certa dificuldade, isso é até bom para a narrativa, mas eles acabam superando de forma brilhante, coisas que você não espera que eles façam. Então esse elemento em específico dos protagonistas é muito interessante. Não só eles são parecidos, a loira, que é a protagonista feminina de Bitum, e essa mulher de cabelos azuis, roxos, eu não sei exatamente o que é a protagonista feminina de Uncharted Walker, por mais que elas tenham um papel um pouquinho mais secundário do que a do protagonista, e elas têm um papel também mais de mulher a ser protegida. Alguns gostam, outros não gostam muito, fica a critério de vocês, tá? As duas, elas não são inúteis. Elas ajudam os protagonistas a superar alguns desafios de certa forma. Elas também dão uma base emocional para eles superarem os desafios com um pouco mais de facilidade, porque eles não quebram emocionalmente ali na ilha, tá? Mas a de Uncharted Walker, principalmente, ela tem um diferencial de ser médica. Ela é a única médica ali, então ela é muito mais útil do que a protagonista feminina de Bitum. Agora, muita gente que está vendo esse vídeo já conhece Bitum, então eu vou falar agora rapidinho, especificamente para você que não viu Bitum ainda. Bitum é um anime que vale muito a pena ser assistido, sim, como entretenimento principalmente, tá? E talvez ele não agrade todo mundo, porque a história do anime, a adaptação em si, ela é um pouquinho fraca. Então eu recomendo sim, é muito divertido, é muito interessante, principalmente se você não está acostumado com essa premissa. Agora, Uncharted Walker, que é o que mais interessa aqui pra muita gente. Dado tudo que eu falei, você já tem uma ideia geral de como é que funciona esse anime em específico. Pra quem gosta de mistério, pra quem gosta de uma história bem construída, pra quem gosta de vários mistérios, pra quem gosta de um protagonista mais B10, mais interessante ali, mesmo que ele tenha amnésia, tá? Esse protagonista ele tem amnésia, então ele tem esse contraste muito legal também, onde ele é muito fodão, mas ele não sabe bem o porquê, ele faz as coisas sem entender direito o porquê que ele tá fazendo, num primeiro momento. Então se você não se importar com a língua e você não se importar do final ser totalmente aberto, por mais que até o final da primeira temporada seja muito interessante. Gente, os mistérios vão ficando cada vez melhores. É muito interessante, é muito bom de ser assistido, tá certo? E era isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Esse era um vídeo mais direto, mais de recomendação. Mas se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo, se vocês gostaram do que eu falei aqui, da recomendação que eu dei pra vocês, já aproveita, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like também e compartilhar com quem você achar que deve.